Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos neste sabadão para mais uma edição do Todd News. Tem muita coisa interessante, hein? Ontem o Borussão goleou o Colônia por 5-1. Erling Haaland saiu do banco e marcou 2 gols. Em 59 minutos atuando pelo Borussia Dortmund, ele já marcou 5 gols. O moleque tá jogando demais, hein? E com certeza o Bayern de Munique tá de olho, né? Porque o Bayern adora ficar de olho nos jogadores lá do Borussia. Não, nada a ver, irmão. Vou falar também sobre Pablo Mari, que tá indo lá pro Arsenal. Vou falar muita coisa legal aqui do Brasil, também lá na Europa, beleza? E deixa eu dar uma informação pra vocês. Gabigol foi adicionado lá no FIFA, na Internazionale. O seu over é de 81 e o brasileiro tem um potencial de crescer até 89, galera. Então, se você curte jogar um FIFA, curte contratar jogador brasileiro ou curte o Gabigol, vai lá e confere, beleza? Mas infelizmente o jogador tá com face genérica, né? Fazer o quê? Agora tem que te pedir aquela moral, né? Já deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela muqueta no sininho e também me siga lá no Instagram. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball. Lá você vai escolher o seu time do coração e vai acompanhar todas as notícias, transferências e tudo mais. Lá você vai encontrar vídeos interessantes também, informações sobre o seu rival, que time que você quiser, beleza? Ele é grátis, está disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. O presidente do Juventude confirmou o interesse no atacante Barcos, que está livre no mercado, mas afirmou que evita fazer loucuras somente para contratar nomes de grife. Segundo a Rádio Itatiaia, o Red Bull Bragantino fez uma oferta ao Cruzeiro pelo lateral Everton. Ela seria no valor de 4,5 milhões de reais e inclusive o jogador ficou fora da lista para o jogo de hoje contra o Tombense. A ideia do clube do interior paulista é fechar o negócio na próxima semana. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ontem Rogério Ceni lamentou pelas poucas contratações feitas pelo Fortaleza para a temporada, comentando que o time perdeu 4 jogadores de velocidade lá no ataque e não conseguiu contratar quem ele tinha indicado, e ainda encerrou falando que o Flamengo é o grande favorito a ganhar em toda a competição que entra. E o zagueiro Leandro Castan do Vasco se mostrou um pouco incomodado com as doações aí que o clube recebe, principalmente nas redes sociais. E ele falou o seguinte: tô até comentando com meus amigos. Todo mundo hoje pode zoar o Vasco, sabe? É muito fácil querer zoar o Vasco. Ah, o Vasco isso, o Vasco... Não, pô, o Vasco é um time de muita história, cara. É um time de muita tradição, isso aí me incomoda. Porque qualquer pessoa, qualquer jogador que vai, não pode, cara. Isso aí tem que acabar. Enquanto eu estiver vestindo a camisa, e tenho certeza que enquanto esse grupo estiver aqui, a gente vai fazer de tudo para honrar essa camisa. A gente não pode ser o melhor time do mundo, a gente não pode ser o time que entrou para a história, que conquistou título, mas a gente vai ser aquele grupo que vai sempre honrar a camisa. Se você acompanhar o dia a dia, a gente treina pra caramba, a gente rala muito para tentar reverter isso também, porque o ambiente aqui, como você disse, é pesado fora. Então, se a gente não se blindar dentro, volto a repetir isso, se a gente não se blindar dentro, aí vai tudo pro espaço mesmo. Então a gente vai continuar fechado e sabendo, como eu falei, da responsabilidade que é vestir essa camisa do Vasco. Fluminense ontem apresentou o volante Henrique, que veio do Cruzeiro por empréstimo. Na entrevista coletiva, ele falou que veio porque gostou do projeto e aproveitou para dar uma cutucada no Cruzeiro, falando que neste clube tem pessoas honestas e que honravam o que falavam. O jogador já está liberado para estrear amanhã contra o Bangu. Botafogo encerrou a novela Varley e o lateral direito assina com o Santa Cruz semana que vem. Seus direitos econômicos ficaram divididos em 50% para cada clube. O Glorioso espera até a próxima quarta-feira a chegada do meia Gabriel Cortez, de 24 anos. Ele já tem acordo com o clube e chega por empréstimo até o fim do ano. Depois, o Alvinegro tem opção de compra avaliada em 4 milhões de reais junto ao Emelec. André Sanches ontem embarcou para a Espanha e teve um momento registrado por Tirulipa. O presidente do Corinthians falou que tem uma reunião em Madrid e depois assistirá ao jogo do Real Valladolid, time de Ronaldo. E segundo a assessoria de imprensa do Timão, a viagem não tem interesse nenhum em trazer novos reforços. Vitor Cantígio mais uma vez não apareceu no boletim informativo e não pode fazer a sua estreia oficial pelo Corinthians contra o Mirassol. A expectativa de Thiago Nunes é usar o volante na próxima quinta-feira contra a Ponte Preta.
Em negociação com o Cruzeiro por Everton Felipe, o São Paulo deseja ter prioridade de compra por 2 destaques da base da Raposa, Caio Rosa e também Ageu. Assim, o empréstimo ao Cruzeiro não teria custo nenhum. A ideia do clube é fechar o negócio na próxima semana. Flamengo acertou com René a sua renovação de contrato e agora o lateral esquerdo vai assinar até 2023. Jorge Jesus ontem correu ao lado do jovem Lázaro de 17 anos no gramado. O jogador se recupera de uma artroscopia no joelho e a ideia do mister é observá-lo de perto para ver se integra a promessa da base no elenco principal no rubro-negro. Pablo Mari ontem foi flagrado no aeroporto com Edu Gaspar, dirigente do Arsenal. Ele chegou hoje na Inglaterra e será o próximo reforço dos Gunners. O Flamengo aceitou uma proposta de 10 milhões de euros pelo zagueiro espanhol e seu contrato na equipe inglesa será de 4 anos e meio. Flamengo, que está perdendo Pablo Mari para o Arsenal, já foi atrás de Léo Pereira para ocupar a vaga. Segundo o Globoesporte.com, as conversas com o Atlético Paranaense já estão bem avançadas e o valor gira em torno de 6 milhões de euros. A diretoria do Atlético Paranaense não deu resposta sobre a proposta do Palmeiras por Rony ontem, que era o prazo dado pela equipe alviverde. Mas mesmo assim, o diretor Anderson Barros continua negociando e o Palmeiras aguarda uma sinalização do Furacão para avançar de vez pelo atacante. E a venda de Bruno Guimarães para o Lyon entrou para o top 15 aqui do Brasil. Ele se tornará o 12º jogador mais caro a ser vendido. O valor que o Lyon pagará ao Furacão é de 25 milhões de euros. Grêmio deve anunciar no início da próxima semana Thiago Neves e Diego Souza. Segundo o Globoesporte.com, ambos estão livres no mercado e chegam com contrato de 1 ano. Seus salários serão abaixo dos que já receberam em suas carreiras. De acordo com o Super Sports, Atlético Mineiro e Sevilha chegaram a um acordo pela transferência de Guilherme Arana. Inclusive, o lateral esquerdo de 22 anos está na Espanha fechando os últimos detalhes da sua saída. O valor pago seria de 5 milhões de euros por 90% dos seus direitos econômicos e Arana assinará um contrato de 5 anos com o Galo. Caso não haja nenhuma reviravolta no caso, o jogador deve ser anunciado muito em breve como novo reforço. Agora bora dar aquele nosso rolezinho na Europa, começando pelo que aconteceu no jogo ontem entre Borussia Dortmund e Colônia. A Muralha Amarela começou atropelando, já que com 55 segundos Rafael Guerreiro abriu o placar. Aos 29, Marco Reus mandou por baixo das pernas do goleiro Timo Horn. Aos 47 minutos, Jadon Sancho ampliou, Mark Uth diminuiu para a equipe do Colônia. Então, Erling Haaland saiu do banco de reservas aos 65 minutos. 11 minutos depois, ele já marcou o primeiro gol e depois ele fez uma pintura. Driblou o goleiro Timo Horn e, sem ângulo, fez o 5º gol do Borussia. Pelo campeonato italiano, Milan venceu o Brescia por 1-0. Ante Rebic marcou o único gol da partida. Pelo pré-olímpico, ontem Venezuela venceu o Equador por 1-0 e a Argentina venceu o Chile por 2-0. Adolfo Gaik, de 20 anos, pode parar no Benfica. De acordo com a Fox Sports, as águias estão dispostas a pagar os 15 milhões de euros referentes à cláusula rescisória do atacante com o San Lorenzo. O empresário de Lucas Paquetá, Eduardo Duran, ontem comentou que o jogador não sofre de depressão na Itália e que é muito bem acompanhado pela sua família. E afirmou também que um retorno ao Brasil está completamente fora de cogitação. Carles Pérez está indo para Roma por empréstimo até 30 de junho deste ano. O clube italiano fica com cláusula de compra obrigatória no final do período, avaliada em 13 milhões de euros. Pelo menos é o que afirmou a Sky Sports. Outro que pode chegar na Roma é Adrian Januzaj. Segundo o Calciomercato, uma proposta de empréstimo com opção de compra avaliada em 14 milhões de euros já foi apresentada ao Real Sociedad. A Sky Sports afirmou que Matteo Politano já está certo no Napoli. Ele chega por empréstimo da Inter de Milão e depois a equipe tem opção de compra fixada em 21 milhões de euros. O jornalista Fabrício Romano publicou que Juventus e Paris Saint-Germain fecharam um acordo para trocarem jogadores. Mattia De Cílio iria para a capital francesa e Kurzawa jogaria na Velha Senhora. Os termos do contrato já estão todos acertados e o que falta agora para o anúncio oficial são apenas alguns detalhes. O Lyon apresentou Tini Kadewere, de 24 anos. O atacante veio do Le Havre por 12 milhões de euros e assinou um contrato até 2024. Celta de Vigo apresentou Filipe Bradaric. O meia de 28 anos veio do Hajduk Split por empréstimo até o fim da temporada. Newcastle apresentou Valentino Lazaro, de 23 anos.
O atacante veio da Internazionale por empréstimo até o dia 30 de junho deste ano. O Red Bull Leipzig apresentou nesta manhã o espanhol Dani Olmo, de apenas 21 anos. O clube alemão venceu a concorrência de Milan, Barcelona e outros gigantes europeus pelo jogador. O valor pago foi de 25 milhões de euros e ele assinou um contrato de 4 anos e meio. Sevilha apresentou uma proposta ao Milan de 15 milhões de euros por Suso, mas segundo o Tutto Sport, os rossoneri querem entre 20 a 25 milhões de euros pelo jogador. O Diário Sport afirmou que Ian Couto é do Barcelona. O jogador de 17 anos vai deixar o Coritiba por 5 milhões de euros e o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento. O técnico Quique Setien afirmou que existe a possibilidade de usar Antoine Griezmann como camisa 9 no lugar de Suárez, mas que prefere uma nova contratação. Rodrigo Moreno agrada bastante ao técnico, então o Barcelona subiu a primeira proposta rejeitada pelo Valência. Agora ela é de empréstimo com opção de compra fixada em 60 milhões de euros ao fim da temporada. Manchester United teve uma proposta de empréstimo rejeitada nas últimas horas por Edinson Cavani, pelo menos é o que afirmou o jornal L'Equipe. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição no Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, beleza? Guilherme Arana chegando no Galo. Comentem sobre a novela Rony. Será que vai dar certo o jogador chegar no Palmeiras? Falem também sobre Pablo Mari lá no Arsenal. Será que o jogador vai ter oportunidades com Mikel Arteta? Comentem também sobre Léo Pereira, que pode chegar aí para o lugar do espanhol no Flamengo. E se você fosse Jorge Jesus, quem que você usaria de titular ao lado de Rodrigo Caio? Gustavo Henrique, que já chegou, ou então o Léo Pereira, que pode chegar nos próximos dias. Falem também sobre Edinson Cavani, que rejeitou uma proposta do Manchester United. Comentem sobre a fase de Erling Haaland, o que vocês esperam dele lá no Borussia. Falem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia sobre futebol. Tamo junto, galera. Valeu sempre pelo apoio. Falou!